Olá pessoal, boa noite. Como está o som e a imagem? Tá ok? Hoje vamos conversar sobre consciência fonológica. Vou só aguardar a nossa convidada chegar para convidá-la a entrar na sala para nosso bate-papo. Sônia Maria Gomes, Oneide Félix, Adriana, Viviane, Raquel. A Kátia já está na sala? Ainda não, né? Maria Sandolene, Carmen. Aguardando a professora e fonoaudióloga Kátia, para a gente começar a conversar um pouquinho sobre consciência fonológica. Eu não sei como está chegando aí o som e a imagem. Eu espero que esteja chegando direitinho. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui o comentário. Não estou conseguindo. Kátia já está na sala. Professora Kátia. Não sei se ela já entrou. Não estou vendo aqui a Kátia ainda. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Wilson Cândido. Sou terapeuta ocupacional. Sou professor universitário. Trabalho com a Mais Estímulos, que é a minha empresa de consultoria e formação. E também coordeno turmas de pós-graduação no Colégio Pia Marta Montese aos sábados, pela Faculdade do Maciço de Baturité. Todos os dias a gente está trazendo para vocês lives com temáticas diferentes. E hoje vamos conversar com a fonoaudióloga e professora Kátia sobre consciência fonológica, só aguardando ela chegar na sala. Acho que ela ainda não chegou, chegou agora. Kátia, me dá um oi aí para me te convidar. Cadê a Kátia? Som e imagem ok. Professora Kátia, não estou visualizando a Kátia. Professora Kátia, me dá um oi. Ou manda o convite para entrar na sala. Pronto. Tomara que a internet hoje ajude, porque ontem não estava colaborando muito. Guardar a professora Kátia. Acho que ela não visualizou o convite. Professora Kátia não está. Eu estou te enviando o convite, Kátia. Aceita aí o convite. Está dizendo que não está dando certo participar, mas eu estou. Manda o convite para mim para entrar na sala, Kátia, que eu estou te mandando, mas não está dando certo. É como se você não estivesse na sala. Kátia, manda o convite para entrar na sala, que eu estou te mandando e não está dando certo, está voltando. Como se você não estivesse na sala. Eu vi que ela deu oi, mas eu estou enviando aqui o convite para ela e está voltando. Manda o convite para mim, Kátia. É. Pelo notebook eu acho que é mais complicado. É melhor ir pelo celular, Kátia. Pelo notebook está dando resposta que você não pode participar. É melhor você entrar pelo celular. É mais confiável, viu? Vou aguardar você entrar. Vai lá. Já já a gente começa a conversar sobre consciência fonológica. Só convidando vocês já a visitar o nosso canal lá no YouTube. Basta colocar lá Wilson Cândido Braga. Nós temos um canal com mais de 160 vídeos voltados a temáticas da educação inclusiva, da saúde, né? Diversas temáticas interessantes. Todas as lives estão sendo salvas também lá no nosso canal. Tá? A cada dia a gente traz uma temática diferente. Amanhã a gente conversa sobre musicoterapia. Acho que deu certo, Kátia. Tá me ouvindo?
Eu não estou te ouvindo. O teu som tá mudo. Não estou te ouvindo. Melhorou? Pronto, ótimo. Acho que era o Pronto, som. pronto. Tira o fone. Boa noite, pessoal. Acabou de chegar a nossa convidada especial, Kátia, uma competente fonoaudióloga que trabalha já com educação inclusiva há um tempo. Além de fonoaudióloga, é psicopedagoga, é nossa docente na Mais Estímulos, em cursos de pós-graduação, em cursos de formação. E hoje traz um assunto muito interessante que é consciência fonológica. Eu queria que a Kátia falasse um pouquinho dela enquanto profissional e começasse a falar desse assunto que é de interesse de professores, de fonoaudiólogos, de familiares, especialmente quando a gente fala de crianças com deficiência, com dificuldades, que talvez seja o exercício mais complexo para se trabalhar nesse momento. Kátia, com você, se apresente, por favor, e seja bem-vinda. Boa noite, sou Kátia Costa, sou fonoaudióloga, especialista em psicopedagogia, trabalho durante o dia no NAP, conhecido como Núcleo de Atendimento Especializado, né, e durante a noite eu trabalho na clínica, também como fonoaudiólogo e psicopedagogia. No caso do NAP é só como fonoaudiólogo, né, isso, e atendo tanto crianças com dificuldade de aprendizagem, com transtornos, com síndromes, síndrome de Down, crianças com autismo, tanto com dificuldade realmente na oralização, como no aprendizado. Claro que quando na clínica, como fonoaudiólogo, que muitos pais, às vezes, quer o mesmo atendimento, então eu já especifico, não, qual é o que você realmente deseja? É uma estimulação fonoaudiológica ou psicopedagógica? Porque não dá para fazer os dois trabalhos ao mesmo tempo. Então, aí ele pergunta qual é a necessidade, né, no momento, eu especifico, a gente conversa, dá todas as orientações e a gente inicia o que for mais importante no momento, caso ele precise dos dois atendimentos, né? Então, aí eu trabalho com como é que se diz? Essas crianças, e são crianças que eu atendo a partir de 1 ano e 8 meses, até adolescentes, também já atendi adultos e crianças, idosos com AVC, idosos mesmo para estimulação. Então, é um público bastante diversificado. É de A a Z, né, Kátia? Kátia, Nossa, nesse sentido da consciência fonológica, como é que a gente pode começar o nosso bate-papo falando sobre essa temática? O que é consciência fonológica para os nossos participantes entenderem melhor esse processo? pronto. Consciência fonológica é justamente uma habilidade que permite à criança, né, e ela tem que ser estimulada justamente quando criança, embora também a gente faz essa estimulação com idosos também, tá certo? Com adolescentes com dificuldade, especificamente com adolescentes com dislexia, tá certo? Mas a gente inicia mesmo com crianças. E é uma habilidade que permite segmentar, identificar e operar os sons, tá certo? Os sons da fala, ou seja, uma manipulação mental dos fonemas, onde eu posso fazer o quê? Onde eu posso contar, separar, unir, adicionar, suprimir, transpor. Por exemplo, vamos começar com a palavra pato, tá certo? Então, eu tenho a palavra pato, se eu tirar o P, como é que vai ficar? Ato, não é isso? Se eu trocar esse P por F, vai ficar fato. Se eu trocar esse F por M, vai ficar mato. Se eu trocar esse M por R, vai ficar rato. Se eu trocar esse R por G, vai ficar gato. Continuando com a mesma palavra pato, se eu colocar um R entre o P e o A, então eu já tenho o prato. Se eu transpor, tirar esse R e colocar após o A, fica parto, não é isso? E eu posso também fazer o quê? Quando eu peguei a palavra, coloquei o som, re, que é o R, entre a consoante P e A, ficou prato. Se eu pegar esse A e tirar, colocar o E, fica preto. Se eu tirar o T e colocar o G, já fica prego. E se eu continuar com preto e fazer a transposição colocando o R após o E, então ficou
com a palavra perto. Nós já sabemos fazer toda essa manipulação mental dos fonemas, porque nós já temos adquirido a consciência fonológica, né? Mas esse aprendizado é muito difícil para uma criança, principalmente quando ela apresenta dificuldades de aprendizagem, ou que tem alguma dificuldade além, uma síndrome, um transtorno. Dá para a gente fazer essa estimulação? Dá. Certificando qual é essa dificuldade, conhecendo, tem que ser os dois. Por exemplo, eu não posso só conhecer o que é o autismo, exemplo, e não conhecer bem a criança. Assim Kátia, como se eu conhecer a criança e não conhecer... Tá. Pronto, nesse contexto aí, você está falando, eu estou aqui pensando numa questão bem interessante. O professor, essa abordagem que você está fazendo dessa variação aí de situações para uma mesma palavra, né? É uma abordagem bem fonoaudiológica, não é isso? Mas também é uma abordagem que se trabalha de uma forma diferenciada nos contextos pedagógicos também. Sim. Mas aí eu trago... Isso, e psicopedagógico enquanto intervenção. Mas aí eu trago o que eu achei interessante. Mas aí vem uma cobrança que eu acho que é necessária o profissional fazer a si mesmo, que é brincar com essa palavra, é descobrir possibilidades com essa palavra, porque ele vai entrar, para ele entrar nesse universo de buscar possibilidades com ela junto a essa criança em intervenção, ele também tem que ter um bom repertório de palavras a partir dessa palavra inicial, não é isso? Isso. Tanto que quando a criança chega com essa dificuldade, especificamente de consciência fonológica, eu não parto logo da consciência fonológica, é a estimulação. Sim. Vou certificar a questão da linguagem, porque a fonologia é um dos componentes da linguagem, né? A linguagem tem 6 componentes, que é justamente a semântica, a morfológica, a sintática, a fonologia, a pragmática, a prosódia. Então, vou certificar como é que está essa linguagem, todos os aspectos. Vou certificar também, eu não vou poder fazer um exame, né, de audiometria, mas eu vou fazer algumas atividades que eu vou identificar se realmente ele está ouvindo bem. Por exemplo, uma criança que dá instruções que te fica perguntando, te pedindo para repetir muito as instruções. Então já é um sinal, não é que ele tenha a DEPAC, né, que é a dificuldade do processamento auditivo. Mas já é um ponto para me ficar atenta e colocar outras coisas que eu posso me certificar se é necessário, pedir que os pais levem para ser feita essa avaliação, porque também é muito importante. Tanto é que realmente, antes de eu fazer esse estímulo de consciência fonológica, eu tenho que também, tanto que traz muitos jogos de escuta, eu tenho que fazer essa estimulação, é muito necessário, justamente para a criança ter essa atenção de localização, de direção, de caracterização, de diferenciação dos sons. Então, eu preciso fazer toda essa investigação. Por isso que eu disse que eu não preciso só conhecer o que é que ele tem, se é uma dificuldade de aprendizagem, se é uma síndrome, como é que ela é, o que que é. Eu preciso também conhecer esse aluno. Então, eu faço toda essa avaliação. Então, seria entender o que pode estar agregado aí a essa dificuldade, que talvez acentue cada vez mais essa dificuldade, não é isso? Exato, e até porque também tem crianças que têm uma boa, um bom repertório, um bom vocabulário, mas aí tem outras questões que também influenciam para a questão da consciência fonológica, noção de tempo, noção de espaço, que a gente chama de habilidades básicas, né? Discriminação, então a gente tem que fazer toda essa investigação, tá? Para a gente especificar que a dificuldade, mesmo que seja de aprendizagem, mas esteja relacionada à consciência fonológica para a gente começar a estimular. Então, a gente tem que fazer toda essa investigação. E isso pode ser feito não só a nível de fonoaudiologia, como também de fonoaudiologia, como também em sala de aula. Eu posso fazer. Como é que eu posso fazer toda essa estimulação, por exemplo, numa sala de aula? Um dos primeiros é justamente o aprendendo a ouvir, jogos de escuta, com atividades simples que, por sinal, a gente pode fazer até nesse período que nós estamos em casa. Lógico, sim. Isso. Se você tem um apito em casa, por exemplo, ou se você tem sala, você pode apitar. De preferência, a gente pede que a criança fique com os olhos fechados para justamente identificar aonde está esse som. Então, eu posso estar à frente, apitar, e a criança com os olhos fechados vai ter que apontar. Um exemplo, apontar de onde veio essa estimulação, onde veio esse...
Eu posso ir para trás da turma, por exemplo, se eu estou falando de uma sala de aula, né? Se eu estou falando dentro de casa, eu posso fazer na frente da criança, eu posso fazer atrás da criança, eu posso fazer ao lado da criança, tá certo? Um simples bater de porta. Ou então, um outro exemplo, eu me escondo em casa, né? Vamos brincar de esconde. Então, eu faço um barulho, aonde esse barulho pode estar. Então, tudo isso é uma estimulação de escuta que é muito importante para que a aquisição da consciência fonológica ela ocorra adequadamente. Então, a gente tem que fazer primeiro, muito importante. Deixa eu fazer só uma interrupção. Então, assim, uma criança que chega com um prejuízo de consciência fonológica, independente da condição que ela tenha, de diagnóstico ou não, estamos aí com a fala da Kátia justificando a necessidade também de intervenção por parte de outros profissionais. Daí a importância da equipe multidisciplinar, não é só uma questão de ordem fonoaudiológica, é uma questão de ordem sensorial também, é uma questão de ordem psicomotora, e aí vem a consciência corporal que é necessária, a compreensão de espaço, de lateralidade, tudo isso envolve esse processo, não é isso, Kátia? Tudo isso envolve, tá certo? Tanto como você disse aí, como é uma equipe realmente multidisciplinar, que às vezes assim, não, eu quero que a senhora estimule, vamos falando da clínica agora, na parte da fonoaudiologia, então, olha, ele vai precisar também de um acompanhamento com o psicopedagoga, com o leve, não é isso? Para fazer, para que venha essa estimulação mais acadêmica, não é isso? Enquanto essa questão dos sons, articulação, discriminação, tudo que tiver relacionado a esse som que ele apresente dificuldades, tá certo? Então eu posso dizer que a consciência fonológica, ela antevê qualquer método de alfabetização, não é isso? Isso, ela antecede a tudo isso. Eu acho sim. Pronto. Então, a gente confunde, né, com o método fônico. Isso. Com o método fônico. Ele vai justamente ajudar, auxiliar. É de suma importância, tá certo, para o método fônico eu ter esse conhecimento, essa habilidade de consciência fonológica. Se eu não tiver, vai ficar comprometido o meu aprendizado. E isso a nível, tá certo, principalmente escolar. Eu preciso fazer essa formação. Kátia, com que idade uma criança neurotípica já deve, dentro do tempo e do, vamos dizer, da rapidez ou não de cada criança, do tempo de cada criança, vamos falar por assim dizer, qual a idade que uma criança neurotípica já deveria estar dentro desse processo natural para essa consciência fonológica acontecer e prepará-la assim, para outras etapas do processo de ensino-aprendizagem, de leitura e escrita? Qual a idade que isso pode acontecer? A gente pode partir dos 3 a 4 anos. Muita gente espera justamente quando chega a nível escolar, não é isso? Sim, principalmente no primeiro ano, mas ela já pode ser feita com essa idade, especificamente essa estimulação para a consciência fonológica, apesar que a gente estimula essa criança auditivamente desde bebê. Né? Desde o bebê, nos primeiros meses, ela já sabe diferenciar sons da voz humana, por exemplo, por volta de 2 meses, não é isso? Então, e outra coisa, antes mesmo desse primeiro ano, ela precisa ser estimulada auditivamente, que é para justamente no seu primeiro ano até já vir as primeiras palavras. Então, se eu não for estimulada também auditivamente, que é uma das principais entradas para que essa linguagem se desenvolva, que é a auditiva, né? Se ela não for estimulada, os demais que depender vai ficar comprometido. Então, eu posso mesmo já vir, por exemplo, essa questão de som, os jogos de escuta, eu já posso fazer com crianças de 1 ano, 2 anos, né, com canções, com músicas, que aí nessa música, inconscientemente, eu estou trabalhando o quê? Eu posso trabalhar rima, eu posso trabalhar frase, eu posso trabalhar palavra, eu estou estimulando tudo isso. Posteriormente é que a criança vai ter essa consciência lá para os seus voltas de 3, 4, 5 anos, onde quando ela chegar no primeiro ano, ela já vai associar, vai começar a se dar conta que a gente chama do princípio alfabético, de que aqueles sinais gráficos têm um som, que é justamente o som que ela adquiriu com a habilidade de consciência fonológica. Então isso vem bem cedo, né? Uhum. Kátia, em termos de condição escolar, de sala de aula,
quais são os maiores desafios que o professor tem frente a essa criança que passou dos 4, 5 anos e ainda está com dificuldade nesse sentido, e quais dicas de atividades que você pode sugerir que ele trabalhe para estimular esse processo de acontecimento aí para uma melhor consciência acerca de todas essas questões aí que você acabou de citar, que não é só fala, mas é uma questão de leitura, de escrita, mas também de outras situações de ordem sensorial, de ordem motora, né, de ordem global desse sujeito. Então, quais são os maiores desafios que o professor pode ter e como ele pode trabalhar de forma lúdica esses desafios em sala de aula? Pronto, iniciar, como a gente vem falando, nessa estimulação de escuta. Como é que essa criança está escutando? Então, nós temos que fazer. Como eu te disse, pode ser com atividades simples, como até mesmo você bater palmas atrás da criança e toda na sala. Inclusive, você não só está estimulando aquela criança que está com dificuldade, mas você está aprimorando aquela habilidade aos demais que já têm. Não é isso? Sim. Então, você pode... O primeiro é justamente seria discriminação auditiva. Nesse caso aí, a criança vai localizar de onde vem o som, vai identificar que tipo de som. Seria um exercício de estimulação, não é isso? Exatamente, parte daí, até porque a consciência fonológica ela tem diferentes níveis, né? Isso, eu tenho que passar por rimas, eu tenho que passar por aliteração, eu tenho que passar justamente por essa estimulação de escuta, logo em seguida vem a consciência, a percepção da consciência silábica, por fim vem a consciência fonêmica, onde eu faço uma ênfase que muitos confundem, fica muito difícil fazer essa diferença da consciência fonêmica para a consciência fonológica. A consciência fonêmica, ela está dentro da consciência fonológica. A partir do momento que eu chego a essa evolução da consciência fonêmica, pronto, eu estou com a minha consciência fonológica adquirida. Então, aí eu já passo para uma outra etapa que a gente chama da etapa ortográfica, quando a gente fala que é justamente já a escrita, vamos dizer, mais difícil, né? Com os dígrafos, com sílabas complexa. Então, eu tenho que partir dessa escuta. Logo em seguida, o que é que eu faço? As noções de palavras, que pode surgir também com exercícios de rima. Por exemplo, até mesmo em casa, que nós estamos em casa, né? O que é que pode rimar com pão? Então, o que é que nós temos em casa que pode rimar com pão? Macarrão. Sim. Botijão. Isso também pode ser feito em sala de aula com o objeto. Aumenta o repertório de palavras da criança e as possibilidades de combinação, não é isso? Exatamente. Eu estou fazendo deixa eu te mostrar aqui um repertório. Pronto. Deixa eu te mostrar aqui um jogo que eu acho que você tem. Eu acho não, você tem com certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho desse jogo, nesse sentido, desse trabalho voltado à consciência fonológica, independente da idade da criança. Pronto, eu estou até com ele aqui. Pronto. É essa aqui, né? Pronto, exatamente. Fala um pouquinho sobre ele. Aqui nós temos 3 cartelas, né, que é justamente de rima, uma atividade para se estimular a rima. E tem 3 cartelas que a gente estimula a literação. A literação, ela tem a literação silábica e a literação fonêmica, que também é outra diferenciação que a gente tem que ter. Essa cartela aqui que eu estou com ela na mão é justamente de rima. Vem as palavras, é porque o jogo está na clínica. Eu vou abrir para você aqui, peraí. Vou abrir para você. Só um minuto, tá? Tá travando um pouquinho que o teu, mas dá para fazer. Pronto, você quer o quê? As palavras? Cenoura, tesoura e milho. Não sei se eu vou achar essas palavras, eu vou achar aqui outras. O que a gente pode fazer assim, Wilson? Pronto, ó. As palavras. Pronto. Exato. Né? Isso. Aí tem... Ainda dá uma dica esse jogo, porque quando é de rima, que a última sílaba que tem que rimar, vem destacado de vermelho, como nós estamos vendo, né?
Exatamente. Quando é a literação, a fonêmica. Nesse caso, o jogo traz só a literação silábica. O que é a literação silábica? São várias palavras que se iniciam com a mesma sílaba. Por exemplo, casa, cadeira, cama, que a gente também pode fazer em casa. Momento, né? A gente pode fazer. Interessante é você separar um momento, não fazer de qualquer forma e assim, a criança o dia todo nesse ritmo, né? Vamos rimar essa palavra. Até mesmo que quando a criança começa a adquirir essa consciência fonológica, ela mesma já faz essa associação. Estão perguntando qual é o nome desse jogo. O nome desse jogo é discriminação auditiva com treino de escrita, que é um recurso bem interessante que trabalha aí diversas possibilidades com sílabas fortes no começo, no meio, no final da palavra, né? A possibilidade de utilizar essa mesma palavra para diversos fins, como a Cátia está colocando, de rima, de combinações, né? Então dá para utilizar aí de diversas possibilidades. Vamos fazer uma sequência dessa aquisição da consciência fonológica? Sim. Pronto. Então, de rimas. Ela se inicia pela percepção de rimas. Essa daqui é a placa que eu justamente... A criança ainda que não está, né, justamente ainda sabendo escrever nessa fase, a gente pode fazer oralmente, que é justamente para crianças até mesmo de 3, 4, 5 anos. Então, eu tenho cenoura, tá certo? Eu mesmo falo, cenoura. Qual a palavra que rima? Claro que a criança ainda não tiver esse conhecimento de rima. Então, vamos ouvir o último som. A gente pode falar. O último som. Tesoura, eu dou uma ênfase. Milho. Então, a criança aponta. A criança fala, porque aproveita também o processo de articulação. Sem contar que aqui nós estamos justamente ampliando o nosso vocabulário. Olha como a linguagem está ficando bem ampliada, tá certo? Então, nós temos o outro, né? Foca, vai ser pinguim, que é bem diferente, né? Foca, pinguim e boi. Nesse caso aqui... Não tem nenhuma combinação. Opa, desculpa, vaca. Pronto. Foca. É a mesma coisa, só mudou o gênero, né, Cátia? Exatamente. Então, vaca, tá certo? Então, essa palavra, até porque ajuda bastante, pinguim é bem diferente, né? Sim. Mais. Então, ele vai de uma situação simples, que é fácil de se perceber, e você pode, aos poucos, aumentando a complexidade. Seria, até para a criança se motivar a cada vez mais querer buscar no seu repertório de palavras aquilo que combina ou não com essa palavra, né? Então, é o que a gente orienta muitas vezes quando se trabalha com estratégia de intervenção. Começar sempre por questões mais simples, que dê à criança a motivação pelo acerto, para continuar, e você vai ampliando esse repertório a chegar a níveis mais complexos. Seria mais ou menos nesse sentido, né? Isso, dessa forma mesmo. Então, a gente pode começar de forma oral para depois associar, principalmente chegando ao primeiro ano, associar com os sinais gráficos. Aí, depois de rima, a gente passa para a literação, que inclusive tem nesse jogo, mas só tem a literação silábica, que é um exemplo que eu dei anteriormente, né? Ou seja... casa, cama, carro, cadeira, sim. É silábica, mas também temos a fonêmica. A fonêmica é justamente com o mesmo som. A primeira letra, faca, foca, fio, ferro, todas elas começam com... Tem como eu fazer esse treino com a criança, mesmo antes de elas terem a aquisição da escrita? Tem sim, que é justamente maternal, infantil 5, infantil 4, 5, para a gente passar para essa parte gráfica. Quando ela chegar nesse ano, que é o primeiro ano, ela já está com essa aquisição bem aguçada, onde vai facilitar, onde ela vai começar a perceber que cada sinal gráfico tem um som.
e é o princípio alfabético, onde vai decorrer essa alfabetização, o processo de leitura e de escrita de uma forma bem adequada. Então, aí eu saí da literação, vou para a consciência de palavras. Como é que eu posso fazer isso? Posso fazer dessa mesma forma em casa, com intervenção clínica, com psicológica, né, também, como em sala de aula. Eu posso dizer uma frase e pedir para a criança completar essa frase. Mamãe está, então ele completa. Maria ele completa. Isso a gente pode fazer com as crianças, inclusive crianças com eu acho que essas dicas desse momento elas são muito bem-vindas, porque a gente não está tendo a chance do atendimento como ele acontecia naturalmente. A escola também está parada nesse sentido, então acho que a família pode utilizar-se dessas ferramentas para trabalhar essas questões em casa, né? Eu acho que são dicas bem-vindas. Kátia, qual o maior desafio nesse contexto quando a gente pensa em crianças com deficiência intelectual e em crianças com autismo? Porque nós já sabemos que o autismo tem prosódia complicada, né? Qual o maior desafio nesse sentido? Nesse aí é você justamente conhecer. Por exemplo, eu atendi uma criança com autismo em que eu percebi que ele gostava muito da imitação. Eu fazia, ele fazia. Então, eu fui justamente para a frente do espelho. Isso na clínica, não é isso? Coloquei música. Nessa música, não era verbal na época, né? Então, com a música, eu via que ele fazia todos os movimentos que eu fazia. Então, o que foi que eu fiz? Um desafio que eu sempre digo para os pais. Ele conseguiu subir um degrau, a gente dificulta. Eu coloco uma pitadinha de sal, como eu digo para os pais, né? Então, foi o que eu fiz. Eu coloquei as imagens das bocas. Sem cobrindo, né? Então, eu coloquei, só que eu iniciei com as vogais. Sempre é melhor você iniciar com as vogais. Por quê? Porque as vogais, ela, tanto o nome como o som é semelhante, então fica mais fácil da criança adquirir essa articulação, essa sonorização. Então, eu comecei com as vogais. Quando eu coloquei, principalmente, que a gente inicia também com o A, ele fez essa articulação. Então, se ele fez a articulação, isso assim, pronto, é uma via que eu tenho para que eu possa estimular essa criança. E realmente foi super eficaz. Tanto ele fez a articulação, como sonorizou. Começamos com as vogais, depois nós fomos para a consoante, depois para a junção. Começamos só com sons. E sempre eu nunca deixava de fazer esse musical. Colocar música, porque querendo ou não, ele não conseguindo cantar toda a música, mas ele fazia esse trabalho sensorial, motor, que estava ajudando também quando eu fazia as instruções, que era motora bem específica, que era justamente na parte oral. Então, você colocou uma coisa muito interessante, Kátia, quando eu perguntei sobre o autismo, que é assim, eu percebi que ele gostava de imitar, de rimas. Gente, a gente não pode esquecer de observar o que é que a criança com autismo ou com qualquer outra condição traz como interesse. Esse interesse é o nosso ponto de partida, seja para trabalhar essa ou aquela aquisição que eu acho que é importante para o desenvolvimento dele. E nesse sentido, ele só vai se envolver com você se ele se sentir atraído. E ele se sentir atraído por aquilo que interessa a ele. Eu acho que esse caminho aí é o melhor caminho para chegar até a criança. Né? É como eu disse no início, a gente não deve só saber, né, isso, o que é que a criança tem, dificuldade de aprendizagem, Down, criança com autismo, conhecer o transtorno, a gente precisa conhecer a criança, porque é ela que vai ser. Precisamos conhecer o que é o autismo, síndrome de Down, as características, para a gente também saber até que ponto a gente vai dar esse que a gente pode estimular mais ainda. Por exemplo, a criança com Down, dá para a gente fazer essa consciência fonológica com crianças com Down? Dá sim. Claro que a gente não vai ter uma resposta tão eficaz, não é isso, quanto a criança que não tenha. Mas a gente pode fazer essa estimulação? Podemos. Até porque aí nós temos que saber o que com relação à síndrome. Eles têm, não é bem perda, mas como eles têm um tubo auditivo, né, isso da orelha, que esse processamento não é tão bem quanto a criança típica, então a gente precisa saber disso para fazer essa estimulação, primeiramente mais de escuta, quando você vê
B, por exemplo, você coloca um som, ela já te localiza, direciona, né, até esse som, então a gente já pode passar por outro processo. Rima, que é isso, a outra percepção que a gente tem que estimular da consciência fonológica. Rima, então você coloca, eu sempre coloco com imagens. Vou colocando com imagens e já colocando aquelas que rimam mesmo. Pão, fogão, feijão. Quando eu percebo que a criança já está fazendo essa observação, já está adquirindo, eu já coloco uma imagem totalmente diferente. Peço para ela tirar aquela diferente ou ela me entregue só as que fazem a rima. Quando eu percebo que a criança já faz essa distinção, então eu já coloco 2, 3, ou então eu mesmo coloco variadas de figuras e eu pego a que eu quero a rima, por exemplo, pão, e peço para que ele me indique quais são as figuras que está rimando com pão. Então essa é uma das vias que eu utilizei e que foi bem eficaz com a criança com síndrome de Down. Dá pra gente fazer. Você vai trabalhando e vai aumentando a complexidade de acordo com as respostas que ele vai te dando. Ou seja, Exato. Você não começa por um processo complexo. Você começa lá do básico até para que ele se motive a continuar com você. Porque é interessante essa colocação, Kátia, porque a gente perde muito esse aluno, esse paciente, quando a gente oferece desafios que ele não consegue dar resposta. E ele já se sente desmotivado a fazer. E quando eu vou observando os sinais que ele está dando, o resultado eu acho que só tende a crescer, porque ele vai continuar cada vez mais envolvido. E quando é uma atividade que é desafiadora, mas é também motivadora, é a porta de abertura que você tem para diversas possibilidades, independente de ser só a consciência fonológica. A gente está falando de um conjunto de coisas, né? Que é preciso que eu queira participar também para receber bem as ofertas do estímulo que vem do outro. Acho que isso tem que ser levado em conta. A gente não vai. Eu sei que a criança tem uma dificuldade de aprendizagem. Então, ela tem uma dificuldade de distinguir, por exemplo, B e D. Eu não vou iniciar justamente essa estimulação com B com D. Eu vou iniciar com o que ela já sabe, eu vou fazer essa percepção, vou conhecer essa criança com o que ela já sabe, para começar a colocar esse B primeiro, por exemplo, junto com o que ela já sabe, justamente para ela adquirindo primeiro aquela, para depois eu colocar o D, para depois fazer essa diferenciação de B e D à medida que ele estiver conseguindo cada etapa que eu tiver colocando. Né? Ou seja, o processo de intervenção ele deve começar sempre por aquilo que o aprendente já sabe. Para que você entre naquela zona de dificuldade e venha trazê-lo, porque senão você perde. Acho que esse é um grande desafio. Kátia, quais são os quadros diagnósticos mais complexos para se trabalhar a consciência fonológica? Mais complexos, justamente, são com dislexia, né? Não a leve, realmente, onde a criança tem dificuldade até de reconhecimento de letras, que não reconhece letras, tá certo? Quando a gente parte com crianças com dificuldade, com uma dificuldade maior, por exemplo, com autismo, né? Down, é justamente aquele autismo não verbal, que a questão do comportamento, que você tem que primeiro fazer essa estimulação do comportamento, sentar, você tem que fazer primeiro todo esse processo para depois você iniciar essa questão da consciência fonológica, né? Down também a questão da atenção, atenção auditiva, atenção visual, nós temos que fazer preparar toda essa base para depois a gente passar para a consciência fonológica. Deixa eu pegar a sua fala, antes de você continuar falando das complexidades. Aí entra uma questão que a gente tem batido muito nessa tecla com a família, que é crianças com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, crianças com autismo, crianças com deficiência intelectual independente da condição associada a isso, que tenha déficit de atenção, ações impulsivas, agitação psicomotora, precisam ser tratadas primeiramente para chegar nesse contexto de abordagem que você está trabalhando, que é consciência fonológica e outras questões. É necessário primeiro que eu tenha esses sintomas minimizados, e aí entra a medicalização como uma questão fundamental, para que eu possa aproveitar o momento de calmaria e trabalhar o que eu acho que é relevante para as dificuldades que estão associadas a esse quadro. Trabalhar isso com uma criança que sobe, que corre, que pula, que está olhando para o lado o tempo inteiro,
não vai atingir a ela. E aí é uma guerra que a gente tem para que a família desmistifique essa ideia de que a medicação vai causar dependência, a medicação vai deixar a criança pequena, não vai crescer, a medicação é isso e aquilo. Tudo isso a gente precisa desfazer porque, bem ou mal, a medicação é uma questão necessária, especialmente quando a gente fala de comorbidades. Não é a condição de dificuldade, mas é o que vem junto disso. E se eu não tiver esse quadro atenuado, não tem fonoaudiólogo, não tem terapeuta, não tem psicopedagogo, não tem quem trabalhe aquilo que é importante na sua área para chegar a esse desenvolvimento pleno. Tá? Só para interromper você, aí para você continuar falando desses quadros complexos. Mas é uma questão que eu bato muito na família, porque ainda há um preconceito muito grande em torno do remédio. E é necessário, né? Inclusive também crianças, como você falou, né, com TDAH. Você tem que realmente fazer essa estimulação, primeiramente de atenção, para depois a gente partir para a questão da consciência fonológica. E eu recorro muito ao primórdio da consciência fonológica, assim, as atividades primordiais, primeiros, que são justamente o de escuta, porque eles gostam muito dessa questão lúdica, né? Tanto clínica como escolar. Eu sei que na escola nós temos que seguir aquele conteúdo, né? Nós temos que concluir aquele conteúdo, tem uma grade para você, né? Cumprir, mas aí também a gente pode fazer todo esse trabalho de escuta, sim, com atividades simples, como eu disse, não é isso? Até mesmo com completar frases. Eu tenho uma frase e pedir para toda a turma completar, isso chama muito a atenção das crianças. Né? E motiva, né? Eles querem com música, eu gosto muito de estimular através da música, porque a música eu estou o quê? Estimulando ritmo, estou estimulando inclusive até o controle inibitório, que essa criança vai ter que pausar nos momentos da música, que tem que fazer essa pausa. Eu gosto muito de estimular através da música, dançando com eles, de frente com o espelho. E isso pode ser feito também em sala de aula. Claro que você não vai parar todo o conteúdo e vir fazer só esse tipo de atividade. São momentos pontuais, né? Eu gosto muito de uma fala do Bruno Verga, que é musicoterapeuta, que ele diz assim: a música é um instrumento de todos nós. A musicoterapia é uma ferramenta específica de um profissional habilitado para isso. Mas a gente usa a música em todos os contextos, né? E ela pode servir para tudo isso, para ritmo, melodia, combinação, sonoridade, tempo. Kátia, tem duas questões que eu queria colocar aqui, voltando um pouquinho para o TDAH, que é assim: o TDAH ele tem dificuldades no processo de ensino e aprendizagem. Pode ter um transtorno específico de aprendizagem associado, ou pode ter uma dificuldade em decorrência do déficit de atenção, né? E uma dessas dificuldades aí é no ritmo desse próprio tempo de aprender. A outra grande dificuldade é no contexto da linguagem. E aí, como você trouxe aí questões, memorização de sons, de letras, atrasos de fala, nuances e prosódias da linguagem, ou fala rápido demais porque pensa rápido demais, ou tem lacunas nesse desenvolvimento da organização e estruturação da linguagem. Eu acho que tudo isso atrapalha essa consciência fonológica, que é uma necessidade que ele tem para desenvolver-se bem enquanto leitura escrita, não é isso? Sim, com certeza. Então, uma das atividades que eu posso fazer com ele, por exemplo, é com o som, que é prolongado F, não é isso? Então, eu posso fazer atividades que eu possa justamente estimular. Vamos supor que eu quero estimular a literação fonêmica, que é justamente palavras que comecem com a mesma letra, que no caso o F. Por que eu coloco o F? Porque a própria sonoridade dele, ele é prolongado, tá certo? Então, isso chama muita atenção. Até primeiro também, quando eu vou fazer a estimulação de cada som, eu procuro algo que eu possa fazer. Por exemplo, o V, avião. O Z, o barulho da abelha. Zzz, né? O F eu coloco como vento. Então, eu faço primeiro alguma estimulação, por exemplo, vamos fazer o vento. Então, a gente faz com o corpo mesmo alguma ação que represente esse vento e eu faço.
não é isso? E a gente pode também fazer numa sala de aula, quando a gente estiver fazendo essa estimulação de letras, de som, porque a turma toda pode participar desse momento antes de eu partir para a escrita, não é isso? Eu realmente preciso trabalhar para estimular primeiro o som. Então, eu faço com isso, eles participam, até porque, querendo ou não, não deixa de ser uma atividade de relaxamento. Por quê? Sim. Estar, né, participando de algo lúdico que eles gostam, estar sem se ser sentado, né, a gente se levanta, pega esse pequeno espaço que nós temos, fazemos esse som. Querendo ou não, esse som é relaxante, então eu vou associar depois daí, quando eu vejo que a interação está super bem, né? E se tem algum trava-língua, se tem alguma frase que tem os F, e aí a gente faz, aonde a gente prolonga mais esse som, e aí ele vai interagindo com essa atividade. Quando eu vejo que realmente ele está interagindo, aí eu peço que me diga palavras que comecem com F, fio, ferro, ou se ele não lembra, eu dou a dica e ele vai dizendo. Eu gosto muito de pontuar, você acertou um ponto para você, se você não acertar, o ponto para mim. A gente também pode fazer isso em sala de aula, inclusive também podemos fazer em casa nesse momento, não é isso? Isso é motivação, né? Tá motivando, você se sente cada vez mais empolgado a querer participar. Eu acho que isso é interessante, é a validação. Seja por um bônus material, seja apenas por uma confirmação do que você fez de correto. Exato, estou estimulando a consciência fonológica, né? E ele está participando sem, vamos dizer, sem estar propriamente sentado, tendo que escrever, porque quem tem dificuldade de aprendizagem, quem tem essa dificuldade da consciência fonológica, fazer essa conversão do som, a letra, som, tá certo? Quando você coloca alguma atividade em folha, é como se você falasse a pior coisa possível. Então tem que fazer primeiro essa estimulação, esse trabalho de conquista, para depois iniciar realmente, propriamente dito, atividades que vão estimular cada vez mais e ficar mais complexo para que ele venha adquirir a questão da consciência fonológica. Aí Kátia, nós temos aqui no grupo alguns profissionais que trabalham, aqui na nossa live, alguns profissionais que trabalham com idosos, com adultos e idosos. Em que momento, a partir de qual condição diagnóstica, pode-se necessitar de um trabalho aí de resgate a essa consciência fonológica, né, na vida adulta? Porque a gente está falando de crianças em processo de... Mas também podemos ter alguma condição que vai fazer um prejuízo ao longo da vida, seja por uma lesão neurológica, seja pelo próprio processo de envelhecimento. Então, em que momento da vida alguém pode ter prejuízo que pode necessitar de uma abordagem fonoaudiológica, psicopedagógica, psicológica, nesse contexto desse resgate ao que foi perdido? Wilson, eu digo para você que a gente adquirindo a consciência fonológica, a gente não pode parar de forma alguma. A gente está sempre fazendo essa estimulação. É como eu sempre digo, a gente aprendeu a ler e escrever, mas a gente não para de ler e de escrever. A gente está sempre lendo e escrevendo, não é isso? Então, a questão também da consciência fonológica, a gente não para. E a gente faz essa estimulação através de quê? Quantas pessoas com 30, 40 anos fazem cruzadas, que é uma excelente atividade, não só de estimulação para o cérebro, como também está estimulando aí a consciência fonológica, né? Ele não faz essa percepção porque não tem esse conhecimento. Isso aqui é estimulação de consciência fonológica, mas ele está sempre, né? Ele está fazendo aquela atividade, onde tem palavras, onde tem que completar, né? Isso, cruzadas, onde eu vou ter que tirar, colocar, porque não é isso a consciência fonológica, a manipulação mental dos fonemas. Exatamente. Importante, né? Isso, então, a gente praticamente não para, certo? Nós temos que dar essa continuidade. Adquirimos, mas a gente vai além. É como eu sempre digo, adquirimos o primeiro degrau, nós vamos subir. Eu sempre digo para os pais, vamos colocar uma pitadinha de sal. Ele já adquiriu essa etapa, vamos colocar uma pitadinha de sal com um pouco mais de dificuldade. Então, a consciência fonológica também ocorre dessa mesma forma. A gente praticamente não para. Então, a gente vai com 30, 40,
50, 60 anos, tá certo? Mesmo que a gente coloque mais atividades relacionadas a essa estimulação, mas ela praticamente não é para se parar. Realmente ela continua, tá bom? Com palavras, onde você está lendo um texto que você não conhece aquela palavra, você tem que buscar, tá certo? Se eu pudesse colocar uma palavra sinônima naquela frase, se eu não estou conseguindo entender, se eu colocasse uma palavra antônima, tudo isso é consciência fonológica. E a gente está em constante estimulação, tá certo? Então, a gente realmente tem que dar continuidade, como eu te disse, né? A gente aprendeu a ler, a gente não para de ler, a gente tem que continuar a ler. Como a gente diz muitas vezes para os nossos alunos, né? Eu também já estive em sala de aula, olha, a gente terminou, fez faculdade, a gente é profissional, mas a gente nunca deixa de estudar. A gente está sempre estudando. A consciência fonológica também. É verdade. Bom, nós temos ainda 10 minutos, e aí a gente pode dizer que nesse contexto de bate-papo com a Kátia, consciência fonológica é a habilidade metalinguística de tomada de consciência das características formais da nossa linguagem. Ela pode ser entendida como um conjunto de habilidades que vão desde a uma percepção simples, global, do tamanho da palavra e de semelhanças fonológicas, né, entre as palavras, até a manipulação de sílabas e fonemas. Kátia, eu queria que você trouxesse algumas dicas de jogos ou atividades que tanto podem ser usadas pelo professor em sala de aula, pelo professor do AEE, pelo profissional do Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado, pelos profissionais dos centros de AEE, pelo psicopedagogo, pelo neuropsicopedagogo, pelo fono, por qualquer profissional que queira, de alguma forma, trabalhar esse contexto de estimulação para a consciência fonológica, que não é só uma abordagem de ordem fonoaudiológica, mas que implica aí em todas as questões que podem chegar a ser estimuladas para se conseguir, de fato, um bom êxito nesse sentido. Então, que dicas de atividades ou jogos você pode trazer para a gente nesses 9 minutos que a gente ainda tem de live? Então, rápido. Eu tenho esse jogo que é justamente... Mas a gente pode confeccionar, tá certo? Eu já coloquei em vários, por exemplo, naquele chocolate de M&M, né? Quando aí ele é bem colorido. Embalagens recicladas, né? Embalagens recicladas, de qualquer coisa. Aí eu já coloquei clipper, coloquei arroz, coloquei papel. Então a gente pode fazer individual, tá certo? O som, como também a gente pode fazer com o jogo da memória. Isso aqui é um jogo da memória. Memória auditiva. Ótimo. O outro já não tem, porque também, como era bem extenso, tá na clínica esse aqui. Mas a gente pode reciclar, pode fazer com caixa de fósforo, a gente pode fazer como essas, né? Com esses tubos de MM, pode fazer com a cada embalagem o som se modifica, não é isso? Pronto, posso sim, exatamente. Eu posso fazer um jogo da memória auditivo, como eu também posso fazer primeiramente para ele ficar bem com o auditivo mais aguçado, conhecer cada som para a gente partir para o jogo da memória, a gente pode fazer individual, tá certo? Podemos também fazer com sons, como eu disse, estalar e fazer em posições diferentes, um despertador. A gente pode fazer também com som de animais, com sons ambiente, ventos. A gente pode diversificar nessa questão, tá certo? Um material muito bom que traz bem diversificado é fono na escola. E aí você pode ser utilizado pelo fonoaudiólogo, pelo psicopedagogo, pode ser utilizado pelo psicopedagogo, tá certo? Pelo neuro, pode ser usado também com todo esse, tá certo? Não só com o fono, apesar de ser fono na escola, tá? Vem várias dicas de jogos, vem jogos realmente que a gente pode confeccionar, já vem as figuras, como também vem atividades em CD. É porque realmente aqui eu não sei que não queria também ter lançado. Tranquilo. Certo? E aqui é a escuta. Passando para a questão das palavras, né? Isso, a consciência de palavras. A gente pode fazer justamente assim, completar uma frase, a gente pode elaborar uma frase, e aí vamos elaborar uma outra frase, vamos caminhar à medida de quantas frases quantas palavras essa frase tem, não é isso? Eu gosto de chocolate, então eu dou um passo, gosto outro passo, de outro passo, chocolate.
do passo. Então, quantas palavras tem essa frase? 4. Eu posso dizer uma outra maior, menor, e depois fazer essa comparação de quem tem mais palavras e quem tem menos palavras. Estou fazendo a consciência de... Porque tem uma diversidade imensa, o Wilson. A gente pode fazer de aliteração, temos que fazer a literação silábica e a literação fonêmica. A silábica, justamente, são palavras que se iniciam com a mesma sílaba. A gente pode mostrar figuras, né, de palavras que têm a mesma sílaba, inicial, tem que ser a inicial, e colocar uma que seja diferente, para ele dizer qual é a palavra que está inclusa, né, ou que não faz sentido, não faz a literação com as demais, ou então eu posso mostrar uma figura e pedir para ele dizer outras palavras que realmente se iniciam com aquela mesma sílaba, assim como com a literação fonêmica, que é justamente, como eu dei o exemplo, do ferro, do fio, da faca. Eu posso fazer todas essas atividades, tanto através de figuras, não só especificamente com letras, tá certo? Eu posso fazer tudo isso mesmo antecipando a questão do primeiro ano, que é o princípio alfabético, não é isso? Aí, em seguida, a gente vai para a consciência silábica, tá certo? Eu tenho que ter consciência de que sílaba, por exemplo, eu coloco várias palavras que tenha com M, tá certo? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui, dá tempo visualizar? Pronto. Dá sim. Ó, esse aqui é com o som G, que é o som do G, tá certo? Então, tem o tartaruga, bexiga, morango, foguete, garfo, canguru, galinha, figo. Então, o que é que eu faço? Eu recorto cada figura dessa e aí eu coloco canguru, tem 3 sílabas. O que é que eu peço às vezes? Para eles fazerem o círculo abaixo da figura quando eles colocam, que eu dou uma folha de papel ofício, tá certo? Então, aí ele me diz, coloca, tem 3 sílabas. Agora, onde é que está o som do G? Então, aí ele vai, canguru, tá no meio. Então, é a consciência de sílaba medial, certo? Posso fazer através de quê? De contagem mesmo com os dedos, estalando. Por exemplo, tartaruga, 4 sílabas. Onde está o som do G? Tartaruga é o último. Eu estou fazendo também o que? A estimulação auditiva, que foi uma das primeiras estimulações que eu tive que fazer. Mas eu estou aqui agora o quê? Aprimorando, né? Aprimorando. E outra coisa, Wilson, é mesmo que eu passando para cada etapa, eu tenho que estar sempre aprimorando aquela. Por isso que também a questão da atividade de estimulação de consciência silábica, né? E por último, nós temos a consciência fonêmica, que também tem a final, a medial e a inicial. Por exemplo, eu tenho esse aqui, que é justamente todas com o K, tá certo? Coelho, cadeira, tá? Aí nós temos aqui, por exemplo, temos caracol, cachecol. Nós temos o som K, tanto no começo como no final. Ainda tem um detalhe aqui, eu vou poder também trabalhar rima, relembrar rima. Olha, caracol, cachecol. O que foi que aconteceu? Rimou, tia, rimou, professora, rimou, mãe, certo? Então, para você ver que também a gente pode trabalhar em todos os âmbitos, tá certo? E aí a gente está estimulando a consciência fonêmica. Esse daqui que, por sinal, você tem esse jogo aqui, né? Imagem escrita. Imagem escrita. Aqui é uma atividade de consciência fonêmica. Muito onde eu vou bom. precisar... É ótimo. Aonde eu vou precisar saber o som inicial de cada figura dessa e aí eu vou formar uma palavra. Olha eu revisando o que é palavra, né? Eu vou colocar aqui, eu estou estimulando a consciência fonêmica. Mas quando ele terminar, ele formou a palavra. O que foi que você formou? Qual a palavra que você formou? Estou relembrando o que é palavra, certo? Aí Cátia, nós temos 2 minutos e eu vou dizer o seguinte, para deixar todo mundo com água na boca, nós temos um curso em andamento que a gente parou em função desse momento de quarentena, mas que a gente vai retomar em junho, se Deus quiser, né, com toda força, que é um curso com essa professora maravilhosa, que deu um aulão aqui pra gente, de consciência fonológica e alfabetização. Então, quem tiver interesse, é só nos procurar para retomar o curso. Ainda dá para entrar, ainda pode acompanhar. Então, é um curso que está acontecendo. Teve, acho que 1 aula ou 2, né, Kátia? E que a gente vai retomar em junho 1 aula, né? Então, dá para acompanhar ainda. Então, esse momento aqui com a Kátia é só um aperitivo para que a gente se motive aí a buscar entender um pouquinho mais sobre essa situação tão importante para o nosso processo
de ensino-aprendizagem dos nossos alunos, né? Seja com deficiência ou sem deficiência, independente da condição. Kátia, nós temos um minutinho, eu queria te agradecer imensamente por esse momento com você. Foi um momento muito rico. Eu acho que todo mundo que passou aqui só elogiou a sua fala e a forma clara como você trouxe esse conteúdo de forma tão significativa. Então, muito obrigado pela participação. De repente, a gente agenda uma nova live com outro assunto que você brilhantemente vai trabalhar, tá? Então, para não perdermos a sala, eu vou dar tchau para vocês, porque a gente está caindo daqui a 15 segundos, tá bom? Muito obrigado. A gente vai marcar um outro momento. Eu espero que todos vocês estejam lá nesse novo momento, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite e até breve. Obrigada também. Está caindo aqui. Beijo, querida. Outro. Tchau, tchau.